Vamos lá então, né? Pessoal, boa noite. Primeiro é muita alegria estar aqui. Eu não sei se eu posso falar isso, porque eu sei que eu vou ser zoada, mas eu vi essa UMP nascer. E eu já estava na UMP. Inclusive, eu estava na organização dessa UMP. Mas é um motivo de alegria, né? É um motivo muito grande saber que, de alguma forma, eu também faço parte da história dessa UMP. Nem vem, tá, Thaís? Eu sabia que ia ter alguma piadinha nesse sentido, mas é a segunda UMP da nossa federação que eu tenho essa história. Eu acho que eu já estou ficando velha mesmo, entendeu? Mas por isso que eu estou saindo da federação, entenderam? Para vocês pararem de me zoar. Bom, pessoal, mas realmente muito bom quando nós estamos vendo, quando nós vimos nascer e não tem jeito, é um carinho diferente, né? Você viu ali um grupo de jovens que começou a se reunir e que começou a nascer uma UMP que você estava lá na organização e hoje está aqui conversando, pregando, falando da palavra de Deus no aniversário de 10 anos dessa UMP. Isso é muito bom. Isso é motivo de muita alegria mesmo. Assim, eu falo isso com uma alegria imensa no meu coração. E como eu comentei, né, nos minutinhos que nós estávamos conversando no início, algumas UMPs não estão se reunindo, tem gente que esse período, né, tá meio devagar, e eu tenho visto vocês aí a todo vapor. Nós agradecemos muito a Deus e louvamos a Deus pela vida de vocês, pela vida dessa mocidade. E o assunto, né, pedido para essa noite é um assunto que nós já até conversamos há um tempo atrás. Claro que com tudo que nós estamos vivendo, eu tive que pensar um pouquinho, tentar atualizá-lo, que é sobre o jovem, né, na rede social, a atitude do cristão nas redes sociais. Eu falo também como usuária, né, não sou uma especialista de redes sociais, embora depois de 5 meses de pandemia e de professora de ensino remoto, hoje tenho um pouco mais de conhecimento do que quando falei disso para vocês a primeira vez, confesso. Hoje já estou um pouco mais tecnológica. Quase blogueira, tá, Thaís? Mas o objetivo aqui é nós pensarmos o que está por trás dessas redes, né? Que é a busca da santidade quando utilizamos as nossas redes sociais. E sobre isso todo cristão pode falar, né? Aquele que conhece minimamente o que é uma rede social, ele pode falar sobre o que está por trás dessas redes sociais, e é sobre isso que nós vamos compartilhar. Quem poderia abrir a câmera, porque é horrível falar para um monte de bolinha, tá? Então, se vocês se compadecerem dessa professora que já fala para a bolinha o dia inteiro, porque aluno não abre a câmera, vocês vão abrir a câmera se compadecendo dessa professora. Tá vendo? É só a gente mexer com o coração que alguns se compadecem. Então, quem puder, abram aí a sua câmera. O meu objetivo é que a gente converse mesmo, porque esse assunto é um assunto que todo mundo sabe falar. Alexia, tá feia a situação, mas pode deixar aberta. Mas vamos falar. Eu estou com duas telas exatamente por isso. Uma para ver vocês e outra para compartilhar. Olha, gente, como é que eu estou tecnológica. 2 telas. Olha, que lindo. Eu vou compartilhar na outra aqui, então, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa atitude do cristão nas redes sociais.
Cris, controla meu tempo, hein, Cris? Porque você imagina que eu já falo demais quando eu estou em pé com o microfone na mão. Você imagina eu sentada no conforto da minha casa. Então, controle meu tempo. Ah, então tá bom. Depois, ó, vocês brigam com o Cristiano, tá? Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho. E para começarmos, eu gostaria que nós vamos ler esses versículos que estão aqui, Provérbios 26, 8. Vamos para fazer uma conversa, a ideia é que seja essa, né? Que seja aí dividido. Eu vou fazer assim, eu vou pedir o Cris para ler Provérbios 26, 8. O Serginho, que leia para a gente 1 Coríntios 10, 31. E o Vitinho, que só mandou os outros fazer, né? Que leia Coríntios 11, 1, por favor. Mas vai ter mais, tá? Os outros não precisam ficar tristes, não. Então, vamos lá. São esses 3 versos que estão aí, ó, nesse primeiro slide. Provérbios 26, 8. O Cris, quando achar, já pode ler para a gente. Então vamos lá. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Amém. Serginho, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. E Vitinho, 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Esses 3 versículos, gente, vão nortear um pouquinho da nossa discussão, né? Então, lembrem disso e deixe marcado aí, se puder. O primeiro é quando a gente fala assim, como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Não sei se quando vocês leram já impactaram, né? Mas às vezes o cuidado que a gente precisa tomar com isso, mas eu vou falar disso mais para frente, quando a gente estiver falando exatamente desse assunto, mas sobre sermos imitadores de Cristo, né? Mas vamos começar aqui, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Os nossos tópicos de discussão vão ser em 4 tópicos. Primeiro, no comece pelo porquê, meio coaching isso, mas a gente vai sair do coaching, tá? É só o tema. Santidade no que você vê, santidade no que você posta, e aí, para fechar, santidade no tempo que a gente passa nessas redes sociais, né? A busca de santidade por esse tempo. Bom, comece pelo porquê. Colossenses 3, 22 a 25, se alguém quiser abrir também, eu vou ler aqui com vocês. Colossenses 3, 22, gente, é um texto que fala assim comigo sempre de diversas maneiras. Mas vamos lá, Colossenses 3, 22 a 25 diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. E por que eu quis começar com essa pergunta? Sobre qual a sua motivação, sobre por que você está servindo. Por que eu tenho uma rede social? Né, assim, primeiro, porque todo mundo tem. Né? Talvez esse seja um dos grandes motivos de termos uma rede social, né? Porque todo mundo tem uma rede social e é a forma de se socializar. Talvez o número de acessos e de participação na rede social
cresceu muito atualmente, né, nesse período remoto, porque realmente essa tem sido a forma com que as pessoas se socializam. E entendam, eu não acho, eu gostaria de deixar aqui desde o início, né, que as críticas que serão feitas, eu não acho pecado ter uma rede social, eu tenho redes sociais, tá? Me socializo por meio das redes sociais, mas é importante que algumas reflexões que vamos fazer, porque a cada dia mais isso está dentro da nossa casa. E a cada dia mais, e hoje o nosso foco, né, o foco da nossa mensagem, não são as tecnologias digitais. Então, eu não vou falar sobre o período remoto. Então, eu vou falar sobre a atitude. Eu não estou falando de um período específico do qual nós estamos vivendo. Até porque eu lembro quando o Cris fez o convite há 2 anos atrás, e é uma palestra que eu fiz que a gente nem pensava que aconteceria uma pandemia dessa, né? Aí não tem jeito, toda vez que eu vou falar desse tema, né, eu vou relembrar vocês do nosso objetivo principal, porque o objetivo é finalidade, né? Se tivermos professores aqui, definir o objetivo de aula é a coisa mais difícil que tem, porque pedagogo pega no nosso pé para a gente definir um objetivo bem feito, porque eu tenho que estar ali, bem descrita a finalidade da minha aula. Então, qual é a finalidade da sua rede social? A finalidade da rede social do cristão, ela precisa ser diferente. Por quê? Porque lá na nossa primeira pergunta do catecismo, ela diz a finalidade pela qual você está aqui nesse mundo. Qual que é? Alguém vai abrir o microfone e responder para mim? Qual o fim principal do homem, gente? O CP acabou, né? Todo mundo faltou. Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu já ia tirar todo mundo da UMP e voltar para o CP depois dessa, tá? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É a nossa primeira pergunta do catecismo. Ou seja, o nosso estudo começa aí. E aí, um dos textos que nós lemos, né? E esse texto também de Colossenses, ele fala: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Só que você já parado para pensar que a gente parece que esquece disso quando é rede social? Parece que é assim, não, eu preciso obedecer a Deus enquanto pessoa, mas a rede social não sou eu. A minha rede social tá lá, é o Facebook, é uma página na internet, não é a Renata. Mas as pessoas me conhecem por meio da minha rede social. Então, ela diz muito sobre a Renata. E aí eu tenho 3 perguntas sobre o porquê da sua rede social. Daria para a gente ficar toda a palestra só nesse slide. Porque a primeira é, qual é a sua motivação? E, galerinha, se não for glorificar a Deus também por meio da sua rede social, deleta ela. E a outra, esse serviço te alegra? Porque te alegrar é também alegrar a Cristo, né? Você está servindo a Cristo por meio da rede social? E se está servindo, isso te alegra? E aí um outro ponto, a sua rede social resplandece a Cristo? Essa semana eu vi uma live, né, de 2 pastores, um é até muito conhecido, que é o reverendo Augusto, junto com o reverendo Leandro Lima, e eles estavam discutindo sobre o aborto. E aí o Leandro colocou que, o reverendo Leandro colocou que ele... Eu tô vendo tanta live dele que eu tô achando que eu sou íntima dele, gente. Ele não sabe nem que eu existo, tá? Mas eu tô achando que eu sou íntima. Eu tô bem assim. Mas ele colocou que... ele colocou isso na rede social dele, um texto totalmente contra o aborto e tal. E aí na live ele comentou que, claro, várias pessoas vieram caindo em cima dele, né? Colocando, ainda mais... atualmente, por conta da menina e tal. Mas não vou entrar nessa discussão agora, mas qual é o ponto? Ele colocou assim, gente, se eu não sou perseguido
tem alguma coisa de errado. Se o mundo está concordando exatamente com tudo que eu estou colocando ali, tem alguma coisa de errado. Não gosto de ficar falando muito de mim, mas uma coisa eu percebi. Eu criei uma página profissional agora, nessa pandemia, né? E um dos objetivos que eu coloquei é que eu ia trazer sempre essa relação da discussão da ciência e da fé, que ia ficar muito claro na minha página profissional que eu sou uma cristã que ensina matemática e que eu posso ser uma boa matemática mesmo acreditando que existe um Deus criador. E eu ia deixar isso muito claro na minha página, mesmo sendo uma página profissional. Toda sexta-feira eu faço um post sobre ciência e fé. Toda sexta-feira eu perco seguidores. Problema deles. Então, assim, mas é interessante isso, porque é perceptível isso. Então, assim, tenho dó deles, porque eu queria muito que a palavra chegasse até eles, né? Esse é o objetivo dessa página, é um dos objetivos dessa página, né? Pregar a Cristo e mostrar essa relação, esse diálogo entre fé e ciência e como isso é possível. Mas, assim, agora falando não só de redes profissionais, que cresceu muito também, mas a sua rede pessoal, ela resplandece Cristo. Tem um porquê nisso? Porque, assim, eu preciso resplandecer Cristo. Né? Quando você, pessoa, sai na rua, você precisa resplandecer Cristo. Você precisa ter objetivo. Porque tudo, gente, que não tem objetivo, parece muito coaching isso que eu vou falar agora, mas é verdade, é bíblico, né? Tem coisas que os coaches usam que é bíblico, mas eu não gosto de coach não, tá? Tudo que não tem objetivo perde o sentido no meio do caminho. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Concordam comigo? Então, se você não sabe o para que a sua rede social está ali, ou o que ela está fazendo ali, qualquer postagem serve, qualquer seguidor serve, seguir qualquer página serve. Hoje, eu comecei a analisar que eu não posso nem seguir qualquer página. Sabe? O que antes eu achava assim, uma pessoa está me seguindo, sigo de volta. Eu não posso fazer isso, porque as pessoas que eu sigo ali na rede social me definem também como pessoa, porque definem os meus interesses. Até porque, o que você faz, às vezes, quando você vai seguir alguém? Você olha quem ele segue em alguns momentos. Né? Ou quando você encontra alguma página lá interessante. Aí, o que o Instagram, né, te indica? É seguido por fulano, fulano e fulano. Aí você olha e fala assim, a Renata segue essa página, vou seguir também. Aí essa página começa com postagens que não agradam o coração de Deus. Aí você, nossa, eu segui essa página por causa da Renata. Vocês entendem o que uma coisa que era inocente lá no início pode te levar a um mau testemunho? A gente precisa tomar um cuidado redobrado quando a gente está na rede social. Então, assim, você precisa ter um objetivo claro na sua rede social. Toda a sua vida precisa ter um objetivo. E que o principal dele seja servir a Cristo. Se não for, gente, se a sua rede social não estiver fazendo isso, ou vai lá agora e redime essa rede social para Cristo. Eu não estou dizendo que ela tem que ter versículo o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. Voltando até o exemplo que eu dei agora, né? Do pastor Leandro mesmo. A dele não tem versículo o tempo todo. A minha página não tem versículo o tempo todo. Mas quem entra lá consegue perceber em alguma fala, consegue buscar no feed, consegue entender em algum momento, consegue perceber que a sua cosmovisão é diferente. Por isso que eu falei que esse assunto de hoje é a minha cosmovisão, porque dependendo do assunto que você fala, dependendo da página que você segue, você define a sua cosmovisão, dependendo da frase que você compartilha. Uma frase simples, que muita mulher curte. A mulher pode ser o que ela quiser. Pecaminosa essa frase.
mas que está aí nas redes sociais. Se eu curto, eu estou mostrando que eu estou contra uma cosmovisão. Mas por que, Renata? Você não pode ser o que você quiser? Não. Nós somos o que Cristo quer que nós sejamos. Mulher, homem, né? A mulher ou homem, ele pode ser aquilo que Cristo quer que ele seja. E às vezes a gente curte inocentemente. Às vezes a gente está ali rolando, né? A página do Facebook ou feed, Twitter, eu não tenho, então não vou saber falar nada dele, tá, gente? Como funciona ou coisas do tipo. Mas estou ali rolando e tal, e curti sem querer, compartilhei sem querer. É bonito, é agradável aos olhos, é impactante, né? Realmente, eu posso estar onde eu quiser, nos lugares que eu quiser, mas resplandece Cristo. Isso as pessoas olham, veem Cristo através da sua página na rede social, já que esse é o assunto, né? Primeiro, elas precisam ver através da sua vida. Mas como hoje a nossa vida está também nas redes sociais, elas veem Cristo através das suas redes sociais? Essa é a minha pergunta. E aí, já entramos no segundo ponto, muita coisa que eu falei já entrou até no segundo ponto, que é quem você segue e o que você curte. Nós lemos já Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Não tinha Facebook na época, então Paulo não poderia escrever, né? Quer comais, bebais ou postais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas se a gente fosse atualizar Paulo agora, ele colocaria lá, ou postareis qualquer coisa para a glória de Deus. Gente, mas é explícito nesse versículo, não está nem implícito. Está explícito. Quando ele fala no façais qualquer coisa para a glória de Deus, é a minha vida para a glória de Deus, e a minha vida envolve, sim, a minha rede social. Tá? Então, e como eu falei já, as páginas que nós curtimos, ela vai definir o que a gente vê. E o que a gente vê define o que a gente se alimenta. Então, a gente se alimenta de coisas que edificam ou a gente se alimenta de coisas que destroem, de coisas que destroem a nossa mente, o nosso pensamento, porque isso faz muita diferença também. Se eu estou ali, se eu sigo páginas que não alimento, né, para a minha alma, mais uma vez eu volto a falar, não estou falando que você só precisa curtir páginas cristãs, mas eu estou dizendo que você precisa se alimentar de coisas boas nas redes sociais. E tem coisa boa lá, né? Até porque eu tô lá, então tem que ter coisa boa lá. Mas, assim, tem muita coisa boa. Hoje, né? Hoje a gente não pode negar que as redes sociais têm sido o nosso maior canal de evangelização. É a forma que a pandemia veio para sacudir a igreja e falar assim, olha, vocês não estão usando esse canal que o mundo inteiro está. Então, agora é o canal que você precisa entrar, né? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, eu já estou me antecipando. Essa história eu contei da outra vez que vocês assistiram essa palestra. Mas eu vou relembrar essa história com vocês, eu não sei se todos estavam lá. Que ela diz assim, uma mulher entrou no meu escritório alguns dias atrás. Ela estava quase vestida, usando apenas sutiã e calcinha. Só tem uma mulher no mundo que tem o direito de estar comigo vestida assim, minha esposa. Mas esta mulher que entrou no meu escritório alguns dias atrás não era minha esposa. Eu, muito constrangido, eu fiquei muito constrangido. Constrangida ela não ficou de forma alguma. Vamos chamá-la de sem vergonha. A sem vergonha não ficou constrangida, pois ela engoliu a mentira da nossa sociedade moderna. Essa mentira diz o seguinte, se o sutiã e a calcinha estiverem da mesma cor e feitas de um tecido que se pode usar na água, então são roupas íntimas. Então não são roupas íntimas, são roupas de banho. A sem vergonha se declara cristã, mas mesmo assim, ela parece não ter problema em expor o corpo dela para o mundo inteiro. Imagino que ela ficaria talvez com vergonha de andar no shopping ou visitar uma família vestida apenas de sutiã ou calcinha. Mas, por alguma razão, ela não percebe problema nenhum em escolher uma foto dela assim vestida
com a foto do perfil do Facebook. Foi assim que ela entrou no meu escritório, pela tela do meu computador. Eu acho que deve ter uns 2 anos quando eu li essa história para vocês. E de lá para cá, eu vejo cada vez mais fotos desse tipo nas redes sociais de meninas cristãs. E não é só uma foto na praia com a família. São fotos, gente, que eu não preciso descrever aqui, porque não é o objetivo da palestra. Tem muitos meninos aqui, inclusive. Mas são fotos que ressaltam as partes do corpo. São fotos que você vê que a menina quer a luz a favor dela. São fotos que você vê que ela está realmente sensualizando. Que ela quer realmente mostrar o que ela tem de melhor a oferecer no corpo dela. Isso é muito sério. Talvez não seja o caso de vocês que estão aqui. Mas seja o caso de você não curtir essa foto, mesmo que seja da sua prima, da sua amiga, da sua irmã da igreja, da sua... Entendeu? Se eu não curto, eu já faço uma diferença. E aí, eu já tive essa oportunidade de alguém me perguntar, mas você não curtiu minha foto? Falei, claro, olha aquela foto lá, vê se eu vou curtir um troço daquele. Falei assim mesmo, porque eu tinha liberdade com a pessoa, né? Vou curtir aquela pouca vergonha. Não tinha que estar lá. Mas, assim, é nessa sutileza que você vai mostrando a sua diferença. E, claro, se você não tiver foto assim também, né, gente? Por favor. Aí eu já não preciso nem entrar nesse ponto. Mas, assim, o que é importante nós refletirmos é o que está ali na minha rede social, como eu estou mostrando quem eu sou para as pessoas. É um ambiente de socializar, de trocar. Eu estou num momento gostoso e quero trocar com os meus amigos, né? É realmente partilhar um bom momento, sim, mas eu preciso postar uma foto na praia com biquíni? Ou dá para postar uma foto na praia no momento, né? Que eu boto a canga, por exemplo. Dá para postar uma foto na praia em que não tem problema, né? Dar foto na praia. O problema é de como eu posto essa foto na praia. E outras coisas, né, mais que é importante a gente refletir. Mas essa história me impacta e eu gosto sempre de... Estou eu tentando passar nesse computador. Bom, nas redes sociais é o espaço onde nós mais toleramos o pecado. Por conta disso, parece que nós separamos a nossa vida espiritual ou a nossa vida pessoal da nossa vida da rede social. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que cada vez mais isso está fazendo assim, ó. Eu não sei quantos estão vendo a minha imagem, né, porque está aí na tela, mas cada vez mais isso está juntando. Já é uma coisa só, porque se quem posta na sua rede social é você está falando de você. Mas cada vez mais a sua página é você, ela reflete você, ela fala de você. Hoje, muitos locais que vão contratar uma pessoa, eles olham a rede social dessa pessoa, então a sua rede social, ela é você. A rede social da Renata, ela é a Renata. E aí, né? Vamos começar de baixo. Para e analisa se hoje você tivesse uma entrevista de emprego e essa pessoa precisasse abrir a sua rede social naquele momento sem te avisar com antecedência. Teria algum problema? Será que naquele momento você ficaria constrangido com alguma coisa que estaria ali postado? Aí, beleza, né? Eu estou só falando de um ambiente de trabalho e talvez eu só perderia o meu trabalho. Mas vamos subir um degrau agora, ou vários degraus. E quando a gente está diante de Cristo, e se Cristo precisa abrir a minha rede social, eu teria algum problema? Por que ali na rede social eu posso seguir e ter amigos de condutas não cristãs, de postagem não cristãs, de piadas maliciosas, de piadas racistas, de piadas feministas, de conteúdos feministas, de conteúdos anticristãos, e aqui fora não. Não, mas é porque aqui eu não estou na roda dos escarnecedores, mas lá eu...
aliás, ao contrário, né? Na rede social, não é Roda dos Escarnecedores, é só uma página que eu sigo. Mas aqui não, aqui eu não vou sentar no meio desse povo, né, Renata? Porque aí eu tô na Roda dos Escarnecedores. Pessoal, a gente precisa entender que talvez, se eu sigo essa pessoa no meu Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, pensa aí na rede social que você mais entra, né, que você está mais conectado, talvez você esteja mais na Roda dos Escarnecedores, por meio da sua rede social, do que se você tem esse grupo de amigos aqui fora. Porque esse grupo entra na sua casa. Esse grupo vai para a cama com você, não deveria, mas vai para a cama com você. Acorda com você. Nos seus horários de mais tédio e ócio, eles estão com você. E ali você escolhe do que se alimentar. E a gente tolera o pecado. E a gente segue curtindo essas pessoas. E a gente segue dando moral para essas pessoas. E aí vem aquele texto que nós lemos de Salmo, né? Que diz assim, esqueci o termo agora, que é como se a gente estivesse jogando aos porcos, né? Quando a gente está dando moral para o ímpio, né? E para a impiedade. Mas a gente segue fazendo isso. Quando esse tempo na minha rede social, ele pode servir para duas coisas. Primeiro, para que eu pregue a Cristo e para que eu fale de Cristo o tempo todo ali, por meio da minha rede social. E segundo, para que eu me alimente de coisas boas, né? Porque se eu sigo boas páginas, eu vou ter coisa boa para ver. Que eu vejo foto boa dos meus amigos, sim, de momentos bons com eles. Mas pense, se você segue boas pessoas, você vai ver bons momentos desses amigos em família, e isso vai te inspirar a ter bons momentos com a sua família também. Bons momentos estudando, isso vai te inspirar a estudar também. Você vai ver esse amigo seu voltando aí para a igreja nesse tempo de pandemia. E aí você que está acostumado a ficar só na live, ficou com preguiça de voltar para a igreja, fala, olha, que saudade de ir para o templo, vai querer ir também. Por quê? Porque você segue gente boa. Esses dias me deu saudade de ver gente postando. Eu vi um amigo meu postando, né? Ai, voltando para o templo. Nossa, que saudade. Então, assim, dependendo de quem você posta, é um tipo de alimento bom. Vocês estão entendendo que eu não estou falando só de seguir página e só de que eu também não fico, gente, vendo live de pregação o dia inteiro. Entendeu? Não é disso que eu estou falando. Não vamos ser hipócritas aqui. Ninguém fica, não é isso. Mas eu estou falando de bons alimentos o dia inteiro. Até os momentos de descontração dessas pessoas precisam falar coisas boas para mim e precisam me inspirar coisas boas. E aí, entrando nesse nosso assunto sobre cosmovisão, nesse livro que eu indico, é uma leitura que todos vocês aqui já devem ter me visto indicando esse livro. Acho que quase que sem exceção, todos vocês já devem ter me ouvido falar desse livro. Cosmovisão Cristã é o nome do livro. Uma das frases dele é assim: há com frequência uma diferença entre a cosmovisão que imaginamos que temos e aquela que realmente vivemos. E eu não vou alterar a frase do autor, mas eu poderia colocar assim, né? Há uma frequente diferença entre aquela cosmovisão que imaginamos que temos e aquela que realmente vivemos e aquela que as nossas redes sociais apresentam. Porque muitas das vezes eu prego a Cristo, eu creio em Cristo, mas as minhas redes sociais não pregam a Cristo. E o que é cosmovisão, né? Não é também o tema da palestra, mas a gente precisa passar por isso. Cosmovisão, gente, é a forma com que nós enxergamos o mundo. A nossa cosmovisão só pode ser cristã. Não há duas cosmovisões. Existe uma ilustração que chama a cosmovisão das lentes, né, do óculos. Porque com o óculos eu enxergo o mundo melhor. E quem usa óculos vai concordar muito comigo, né? Colocou o óculos, ele abre e eu enxergo o mundo melhor. Mas tem um autor que eu gosto muito também, Reverendo Felipe Fontes,
ele, num dos livros dele, ele traz uma ilustração que não é dele, é de um outro autor que ele leu, que ele fala que ele não vê a cosmovisão. Olha, a Pri Paixão é só cultura. Jane Sire, ela já sabe o que eu vou falar, gente. Olha como é que essa menina é. Ela sabe o que eu vou falar. Aí, morar junto, dá nisso. Fiquei 1 mês e meio com essa menina, ela já sabe o que eu vou falar. Então, assim, ele diz que a cosmovisão são os nossos olhos. Por quê? Porque a gente nem percebe que eles estão ali. Mas é com eles que nós enxergamos o mundo o tempo todo. E não dá para você ter vários olhos. Todos os seus 2 olhos, eles vão te guiar sempre numa mesma direção. Não dá para você olhar para uma coisa e para outra. Não dá para você ter uma cosmovisão cristã e uma outra distorcida. Não dá para uma vida da Renata, pessoa física, ser cristã e a vida da Renata, rede social, defender uma causa, outra causa, né? Não vou aqui citar várias causas, mas não dá. Então, elas são os nossos olhos, porque o óculos, eu ia falar isso agora, Priscila, os óculos a gente consegue tirar. Então, eu posso tirar e colocar ali. Os óculos eu posso trocar, né? A galera que usa os óculos, estou brincando, Pri, você sempre contribui. A galera que usa óculos, de vez em quando quer trocar, colocar um mais moderno, um mais bonito, a lente arranha, mas os olhos não. Os olhos, eles estão sempre ali conosco. Então, então que a gente possa, que os nossos olhos possam sempre enxergar o mundo dessa forma cristã. E que nós possamos conseguir essa linha entre a cosmovisão que nós imaginamos que temos e aquela que nós realmente vivemos e aquela que a nossa rede social que elas possam chegar aqui, ó, e que elas possam se alinhar e começar a virar uma coisa só. Galera, leiam esse livro, leiam, né, sobre cosmovisão cristã, para começar a pensar sobre a sua vida e sobre se você realmente está redimindo toda a sua vida numa cosmovisão cristã. Redimir a sua vida numa cosmovisão cristã é pensar em cada aspecto da sua vida. Tem uma outra frase, né, do Felipe, que ele diz assim, né, que é a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. Então, o mundo só faz sentido para nós cristãos a partir de Cristo. É Cristo que dá sentido. É Cristo que dá sentido, inclusive, para as suas redes sociais. Para o seu Facebook, para o seu Instagram, para o seu Twitter. Quando eu falo essa frase, ela faz sentido na sua rede social? Cristo dá sentido às minhas redes sociais. Essa frase faz sentido quando você imagina a sua rede social? Se não faz sentido, das duas, uma. Ou deleta a sua rede social, ou começa a redimi-la a partir de agora. A minha dica é que você comece a redimi-la. Por quê? Porque a gente precisa de rede social de qualidade, né? As pessoas estão na rede, o mundo está na rede. Então, se você precisa pregar para o mundo inteiro, você precisa estar na rede. Você precisa pregar na sua rede. Cada aspecto falando de cosmovisão cristã, cada aspecto da nossa vida é sagrado para Deus, né? Então, o nosso perfil nas redes sociais, ele às vezes é muito diferente do nosso perfil diante de Deus, e não pode, né? Ele precisa ser um só, Deus precisa olhar para mim, para Renata e para Renata, no meu caso está o mesmo nome, né? Mas tem gente que tá lá a Alexinha 89, vai me bater daqui a pouco, né? Vitinho do Vistão, que não é mais do Vistão, e coisas do tipo, ele precisa olhar e ver a mesma pessoa, né? Discernir quem você é, interage com quem você interage nas redes sociais é tão importante quanto escolher seus companheiros. Falei disso aqui já também, né? A roda dos escarnecedores hoje também se tornou
as páginas que eu sigo nas redes sociais. Todas as pessoas que sempre aparecem felizes, piedosas, esbanjando conquistas de sucesso, necessitam do mesmo evangelho que você precisa. Todas. Todas aquelas pessoas que parecem que já alcançaram de tudo, elas necessitam do mesmo evangelho que você. Então, pregue em tempo e fora de tempo. Fale de Jesus no comentário de um post, fale de Jesus no seu post, fale de Jesus quando você vai responder a alguma pessoa. Exalar a sua cosmovisão não é só postar versículo bíblico, é que as pessoas entendam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, eu estava numa polêmica lá no Face sobre matemática, né? Matemática é descoberta ou construída? E aí, a minha resposta, ela diz sobre a minha cosmovisão, porque eu respondi da seguinte forma: eu acredito que a matemática ela é descoberta e construída, mas por que para mim ela é descoberta? Porque eu acredito no mundo criado. Já comecei minha fala assim. Quando eu falo isso, eu já falo que eu acredito no Criador. Eu já nem precisava falar de Deus, mas continuei a minha fala. Mas não é para falar de matemática aqui. Mas percebam que muitas das vezes a nossa cosmovisão, não era um momento de pregação da palavra, mas eu coloco a minha cosmovisão nesse momento. Eu acredito num universo criado. Ponto. Né? Num outro momento, eu acredito numa matemática descoberta, ou a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, e por aí vai, né? Aqui, não dê crédito a tudo que você lê, né, nas redes sociais, a gente sabe disso. Então, cuidado, porque da mesma forma que o mundo está lá, o anticristo está lá também, tá, gente? Quem prega contra Cristo está lá também. E eles estão mais espertos do que a gente, porque a gente não está pregando, mas eles já estão lá. E eles estão bombardeando as nossas redes. Eles estão. E aí, não é só quem fala mal de Cristo, mas é quem coloca na nossa mente esse tipo de frase. É quem coloca que você pode ser o que você quiser. É quem coloca, né, que a direção da sua vida é você quem dá. É quem esse tipo de frase que está na moda agora, que está todo mundo vendo e que está todo mundo curtindo, sabe? Está lá nas redes sociais. Nem vou falar de algumas para não entrar em discussão política, mas esse monte de coisa que está lá, essa atual discussão do aborto, como isso impactou de alguma forma a nossa fé e a nossa cosmovisão cristã, e a gente não se posicionou de forma cristã nas redes sociais. E claro, nem preciso falar, não ande atrás de fofoca, porque fofoca em rede social é tão pecado quanto fofoca na sua vida pessoal, tá, gente? Então, ficar só curtindo página de fofoca de artista é tão pecado quanto você ficar fazendo fofoca da vida alheia do irmão, entenderam? É pecado do mesmo jeito. Alexia! Peguei na ferida agora. Tava bom até agora, né, Leca? Mas agora peguei na ferida. A Camila fechou até a câmera, olha ali, ó. Então, galera, é a mesma coisa. Porque eu não sei o que aquele site está falando. Vai se alimentar de coisa boa. Gente, para de entregar o irmão aqui, ó, e vamos pensar coisa boa, porque eu estou falando demais e eu preciso andar. Então, aqui eu vou falar sobre a reputação, né? O 9º mandamento, os deveres exigidos no 9º mandamento, que depois da primeira pergunta do catecismo, eu não vou nem perguntar, né, para todo mundo. É melhor eu ler aqui. Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, ainda no assunto da fofoca. Assim como a nossa, evidenciar e manter a verdade, e de coração, sincera, livre, clara, e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça, e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam, considerando cuidadosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, defender a sua inocência,
receber prontamente informações a seu respeito, e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar de nossa boa reputação, e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Essa é a pergunta do 144. Por isso que eu não judiei de vocês, tá? Porque a primeira foi difícil, né? Do nosso catecismo, tá? Então, vamos estudar catecismo. Mas era só para lembrar que nós devemos sempre zelar pela boa reputação. E aí, voltando naquele papo de que nas redes sociais a gente dá brecha para o pecado, como a gente dá brecha para fofoca nas redes sociais, né, gente? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Bom, e aí, para a gente fechar, santidade no que a gente posta, né? Eu acho que eu falei bastante disso ao longo da minha fala já até agora. Mateus 12, de 33 a 34, diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se reconhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Mais uma vez, né? Se Mateus estivesse na atual sociedade, ele falaria que a nossa rede mostra ou posta do que está cheio o nosso coração. Então, o que a gente vê muito nas redes, né? O que mais se vê é autopromoção, debates infundados, imagens que não valem a pena, as indiretas, nem se fala, política, mas não fala de Cristo, mas não prega a Cristo. Então, vamos buscar santidade no que a gente posta. Se eu vou colocar alguma coisa, debate eu não acho que vale a pena. Se eu vou colocar alguma imagem, que essa imagem reflita a Cristo ou a cultura dentro de uma cosmovisão cristã indireta, não preciso nem falar, né, gente? Sobre política, que eu busque algo para glorificar a Deus dentro dessa política. De preferência, uma campanha de oração pelo seu país, pelo seu presidente, pelo seu prefeito, pelo seu vereador, pelo momento eleitoral, né? Coisas desse tipo. Mas sobre a autopromoção, né? A gente, muitas das vezes, está ali buscando mais aprovação dessas outras pessoas do que a aprovação de Deus. Então, assim, o nosso objetivo, ao compartilhar aqueles momentos, não é sempre, quero compartilhar um momento de alegria, mas é buscar a aprovação do outro, né? E não a aprovação de Deus nas nossas vidas. Então, cuidado com... Aí volto lá no primeiro tópico da nossa palestra. Comece pelo porquê. Por que eu vou postar aquela foto? Hoje eu estou muito feliz, eu queria compartilhar com os meus amigos esse momento de alegria. Então, posta. Porque alguém vai ficar muito feliz também com você por aquele momento. Ou, por que você quer postar? Porque eu queria muitas curtidas nessa minha foto. Então, não posta. Entenderam? Porque... Renata, mas eu estar muito feliz e compartilhar a alegria é apresentar Deus através da minha vida? Porque o cristão de verdade, ele exala alegria. E não é essa alegria qualquer do mundo, mas a alegria que vem de Cristo. E quem sabe a sua legenda pode dizer isso? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, compartilhando um momento alegre do meu dia. Perceberam como que faz a diferença? Não é não postar a foto, é como eu vou postar essa foto, né? Então, é isso daí que a gente precisa pensar nesses nossos momentos. Debate, eu já falei isso da outra vez, eu continuo falando, eu não concordo, eu acho que a gente não deve entrar em debates. Por quê, gente? Porque debate na rede social não tem fim, né? Exatamente por isso. Então, quando eu debato, eu preciso ter um final ali.
Então, que a nossa rede social ela seja uma fonte de edificação dos nossos amigos, dos nossos seguidores, né? E aí eu venho com algumas perguntas para vocês. Como que o incrédulo ia ver esse debate teológico nas suas redes sociais? Ele não tem base teológica, então às vezes você vai colocar ali algum termo que ele não conhece, que é pesado, dependendo do que você vai debater ali. Então ali não é lugar, né? Muito menos para debater. Olha bem, eu não gostei do que a Renata falou hoje lá na palestra. E aí essa live está lá no Facebook. Lá é o lugar de debater sobre isso? Não, gente, vem falar comigo. Vamos debater, porque é para discordar mesmo, né? Para que a gente possa crescer junto enquanto cristão. Olha, esse ponto aí, concordo não. Vamos discutir sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia tem para dizer sobre isso? Vamos crescer juntos, mas não na rede social. Vocês estão entendendo? Porque lá vai ter gente que não tem o conhecimento teológico que nós temos ainda. E que não vão entender esse tipo de debate. E que tem, né, essa forte ideologia marxista dos cristãos nos debates que envolvem as redes sociais, que está crescendo cada vez mais. Então, não se envolvam em debate em rede social. Lá não é lugar para isso. Eu coloquei essa fotinha só para a gente refletir, né? Me posiciono nas redes sociais porque é um direito meu. Mas você tem que lembrar que a marca que você carrega é a de Cristo. Então, quando você se posiciona, você prega Cristo. Lembra do exemplo que eu dei lá no início? Eu comecei a seguir a página porque eu vi que a Thaís seguia. E aí depois você começa a ver várias postagens naquela página que não são muito boas. Cabe a mesma coisa aqui, né? Então, assim, eu me posiciono nas redes sociais de acordo com como Cristo se posicionaria, tá? Porque é um direito cristão, mas fale dentro de uma cosmovisão cristã. Não fale do que você acha. Se você não tem uma clareza de algum assunto que você acha que deveria se posicionar, não se posiciona. Vontade é uma coisa que dá e passa. Como um chocolate, funcionou comigo. Já teve um monte de coisa que eu queria falar, que coça, que o dedo coça, que tem gente que cansa, gente, que irrita. Aí que eu falo assim, vou escrever aqui, porque esse não dá. Aí o que eu faço? Eu como um chocolate. Tudo bem, aí a gente engorda, ao invés de se posicionar. Realmente, digita e apaga, também é uma boa, Raquel. Pelo menos não engorda. Que dá certo também, entendeu? Manda para uma amiga, entendeu? Fala assim, olha, queria escrever isso, mas vamos morar junto, porque não posso escrever agora. Mas não é um direito seu. Você é um cidadão, representa Cristo aqui na Terra. Então, assim, você fala de Cristo. O que você fala de Cristo. Sabe, gente, da mesma forma que a gente, por exemplo, vou pegar o exemplo da Thaís, né, aqui, a Alexia também, são nossas líderes de UMP. Se elas se posicionarem em qualquer situação sobre alguma coisa de UMP, em algum grupo, em alguma rede social, a gente vai falar assim, mas a presidente da federação bem escreveu assim, não é a Thaís que está falando. Não, mas a presidente sinodal falou que a UMP bem pode fazer assim. Por que você está falando que é o contrário? Se ela falar besteira, primeiro eu vou brigar com ela. Depois eu vou falar assim, manda sua presidente sinodal, lê Bíblia. Mas graças a Deus, as nossas presidentes lindas que estão aqui, né, têm posicionado bem na rede social. Mas o que eu estou querendo dizer? Mais do que representar a OMP, a federação ou a sinodal, nós representamos a Cristo. Então, assim, as pessoas veem Cristo através de você. E como é o assunto de hoje, as pessoas precisam ver Cristo através da sua rede social. Sobre as imagens, eu acho que eu já falei bastante, mas gostaria de passar nesses pontos. Cuidado quando você traz demais a intimidade da sua família para pessoas que você mal conhece. Hoje o mundo é mau e tem coisas más no mundo, tem gente má. Cuidado com o que você está abrindo para o mundo. Pense, reveja antes de postar. Tem gente que você não quer trazer para dentro da sua casa, mas você pega a sua casa e coloca dentro da casa dele. Você já viu? Pessoa briga com o marido que quer postar na rede social e desabafar, gente.
Liga para uma amiga crente, liga para o pastor, liga para um presbítero, gente. Sabe? Vamos orar junto, liga para alguém que vai te aconselhar. Mas não posta na rede social, porque o que vem de comentário ruim para aquela pessoa, ela vai levar, vai brigar com o marido de novo dentro de casa. Entendeu? Então tá difícil. A Bíblia fala que é para a gente se aconselhar, mas com pessoas boas. Então não joga a sua família para a casa dos outros, né? Pensa, reveja antes de postar. Poste o que edifica. E não posta para provocar, né, gente? Vamos, por favor. Acho que esse assunto aqui eu não preciso nem falar muito sobre esse tópico. Ninguém está aqui para provocar. Poste para pregar. As indiretas, que nunca é a forma cristã de resolver um problema, que também eu acho que eu não preciso ficar muito nesse ponto, porque eu quero passar por esse ponto, né? Meme pode, Leca, meme pode. Porque você transborda a alegria. Claro, né? Desde que esse meme não seja preconceituoso, né? Não esteja deturpando a imagem de ninguém, coisas desse tipo. Mas eu não me canso de falar disso, né? Porque desde que eu falei disso até hoje não mudou muita coisa. As pessoas depositam a sua confiança no político, ao invés de depositar em Cristo. O nosso único Messias é Cristo, gente. Então, em tempo e fora de tempo, fale de Cristo. Se todos os cristãos que eu vejo defendendo alguns candidatos defendessem a Cristo, eu acho que Cristo já teria voltado, né? Porque é bíblico, né? Que quando o evangelho já tivesse pregado, ele volta. Eu acho que ele já teria voltado. Se tivesse todo mundo defendendo aí, igual está defendendo o seu candidato, né? Então, vamos pregar a Cristo. Ore pela sua nação. Quer falar de política? Chama o povo para orar, né? Quer falar de política? Ore pelo seu presidente, ore pelo seu governador, chama o povo para orar. E aí, mais uma frase do Felipe, já deu para perceber que eu sou apaixonada pelo livro, né? Mais uma frase do Felipe que é: como cristãos, nós somos chamados a fazer mais do que salvar almas. Também somos chamados para influenciar, tem um erro de português ali, para influenciar o pensamento da nossa cultura. Sabe qual é a melhor forma de influenciar o pensamento da nossa cultura hoje? Antes, eu, uma humilde professora, achava que era dando aula. Mas alunos não estão prestando atenção na aula, mas não. São as nossas redes sociais. O maior influenciador da cultura, um dos maiores, né? Não vou falar que é o maior, porque eu não tenho nenhum dado científico para isso. Mas um dos maiores influenciadores da cultura hoje é a sua rede social. Renata, mas eu não sou nenhum influencer. Mas você influencia pessoas. Você influencia a cultura. E nós somos chamados para influenciar o pensamento da nossa cultura. Positivamente. Pessoas que te olham como líder, como espelhos, como cristão, são influenciadas pelo seu pensamento. E você precisa fazer isso, sim, de forma intencional. Isso faz parte de viver a cosmovisão cristã. Porque viver a cosmovisão cristã é fazer arte para a glória de Deus, é fazer música para a glória de Deus, é fazer medicina para a glória de Deus, é fazer julgamentos para a glória de Deus, é fazer matemática para a glória de Deus. Eu estou tentando lembrar a profissão dos outros aqui, mas está difícil. Fazer bazar para a glória de Deus, né, dona Diva? É fazer tudo isso para a glória de Deus. Então, vamos influenciar o pensamento da nossa cultura, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, né, gente, para fechar, Piper, que é outro queridinho também, ele diz que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar engenharia para a glória de Deus, Roy, isso daí. Mas isso tem a ver com a matemática. Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então, pensem nisso, né? A falta de oração, de conhecimento e de intimidade com a palavra do Senhor, com certeza não é falta de tempo.
porque você tem horas. Vai lá nas informações da sua rede social, que você vai se assustar com as horas que você passa nas suas redes sociais. Com certeza elas são menores do que as horas que você passa meditando na palavra de Deus.